Bienvenidos al programa Ministerio de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja com pastores que compartem o trabalho de Deus em la vida de fé. Nosso convidado especial no dia de hoje é o pastor Daniel Martins Cunta, coordenador de evangelismo e missões da Convenção Batista Fluminense, que serve ao Senhor junto à sua família, sua esposa Cristiane e filhos Débora e Laura. Sean todos bienvenidos al programa Ministerios de Fe. Quien les saluda es el pastor Marcelo Parrella. Y hoy nuestro invitado especial es el pastor Daniel Martínez Cunta. Él vive en Niterói, es una ciudad que está a unos 40 kilómetros de Río de Janeiro, y él está en la Convención Bautista Fluminense. Sea bienvenido, pastor. Obrigado, pastor. Uma boa tarde a todos. É sempre uma alegria poder compartilhar do Evangelho e da missão que Deus nos tem confiado e falar daquilo que Deus tem feito através das ações no estado do Rio de Janeiro. Então, estou aqui à disposição para caminhar nesse tempo aqui com o senhor. Amén. Primero quiero dar gracias porque usted es una persona muy ocupada y está dando este tiempo, ¿no?, para el canal. Así que desde ya muchas gracias en nombre de todo el equipo de programas Ministerios de Fe. Amém. Pastor, quería preguntarle desde el principio, ¿cómo fue que usted conoció la palabra de Dios? Então, a minha família é de tradição católica. Minha mãe é a filha mais velha de 11 filhos. Então, depois que os meus avós faleceram, a minha mãe, então, ela continuou a ser a referência, né, de fé na família. Mas ela se converteu, então, há 30 anos atrás, e foi a primeira da família a começar, então, ao ministério de pregar a nós sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E aí, então, minha mãe me discipulou, né, me evangelizava, e a minha conversão começou dentro de casa. E depois de uns 2 anos, eu decidi mudar para uma outra cidade, onde era a origem da família, a cidade natal dos meus pais, Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. E lá, já com a semente do evangelho no meu coração, eu continuei a ser evangelizado por um primo, que hoje é pastor, e lá, então, eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Cristo. Então, foi numa igreja batista da cidade de Nova Friburgo, na Igreja Batista Central, onde o Espírito Santo de Deus confirmou no meu coração aquilo que a minha mãe já vinha semeando e aquilo que o meu primo regou, né? Assim como o apóstolo Paulo diz, minha mãe semeou, meu primo regou, e Deus deu o crescimento do evangelho no meu coração. Isso há 24 anos atrás foi a minha conversão. Agora usted comienza a caminar este camino de Dios, este camino espiritual. Usted se convierte al Señor. ¿Cómo fue que llegó o que sintió el llamado para ser pastor? Pastor, quando eu dou esse testemunho, quando me fazem essa pergunta, eu costumo responder da seguinte forma: no dia da minha decisão, eu fui chamado por Deus para o ministério. A minha conversão, ela foi um processo racional, e o Espírito Santo, então, ele só completou aquilo que eu já vinha trabalhando, né? Deus já vinha trabalhando na minha mente, no meu coração. Então, no dia que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, eu já sabia que Deus me usaria no ministério pastoral. Eu já tinha essa intenção no meu coração. Então, foi no dia da minha conversão que eu já comecei a ser moldado por Deus para ir para o seminário. Naquela época, nós precisávamos esperar 2 anos de batizado para depois ser recomendado por uma igreja para um seminário, né? Então, eu me converti em 96, e em 98 eu já estava no seminário, cursando ali para ser teologia, né, para ser pastor. E o meu chamado específico, pastor, veio 1 ano depois da minha conversão, quando um missionário que era da República Dominicana pregava lá na igreja onde eu era membro, e ele lá então falou sobre o trabalho de plantação de igreja. Então, no dia da minha conversão, eu me senti chamado. 1 ano depois, o chamado específico seria na obra missionária,
através da plantação de igrejas, e hoje eu estou aqui 24 anos depois e 18 anos já de consagrado ao ministério pastoral. La verdad que es una gran bendición conocer la palabra de Dios y trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Usted quería preguntarle, ya cuando empezó a caminar, que Dios lo levantó como pastor y empezó a caminar, ¿usted ya estaba trabajando en la Convención Bautista o foi muito depois? Foi depois, pastor. Quando eu me converti, comecei a trabalhar já na área de evangelismo e missões, a igreja que eu fui batizado é filiada à Convenção Batista Brasileira e Fluminense também. Mas o meu trabalho com a convenção, ela começou, na verdade, cerca de 6 anos depois da minha conversão, 5 anos depois da minha conversão, quando eu comecei a fazer parte da junta de juventude, a JUBERJ, que é a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, que é um braço, né, dos jovens na convenção. Ali começou algum trabalho meu ligado à convenção. Na função que eu exerço hoje, já numa função de gestão dentro da convenção, aconteceu 4 anos e meio atrás, quando me veio o convite para estar integrando a equipe de gestores na área de evangelismo e missões. Então, o meu trabalho efetivo hoje, como convenção, como parte do corpo da convenção, aconteceu de cerca de 4 anos e meio para cá. Mas a minha ligação com a convenção começou há 5 anos depois da minha conversão, quando eu comecei a me envolver com a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro. Pastor, ustedes tienen un trabajo muy fuerte de evangelismo y están ayudando a las iglesias con 3 diferentes livros. ¿Me poderia falar deste projeto? Uma das propostas que Deus colocou em nosso coração quando começamos a trabalhar com missões na Convenção Batista Fluminense, acho que é até interessante falar, pastor, que a Convenção Batista Fluminense, ela trabalha no estado do Rio de Janeiro com 91 dos 92 municípios que o estado compõe. Nós só não trabalhamos com a cidade do Rio de Janeiro, porque existe uma outra convenção chamada Convenção Batista Carioca. Então, a Convenção Batista Fluminense trabalha nos 91 municípios do estado. E quando nós começamos esse trabalho, nós buscamos parcerias com organizações e projetos que fossem idôneos, que fossem compromissados com o reino, que tivessem um comprometimento com a palavra de Deus. E um desses projetos foi a AME Evangelizar, que trabalha com literatura para a evangelização de crianças. Nós temos a ideia de trabalhar com a evangelização no que chamamos de janela 4-14, ou seja, crianças de 4 a 14 anos, quando nós entendemos que é o tempo em que elas precisam conhecer a Cristo para que não venham a se tornar jovens e adultos fora do Evangelho, né, fora dos princípios da Palavra de Deus. E esses livros da AME Evangelizar, eles trabalham com histórias para crianças não alfabetizadas, que são as histórias de Deus. Também tem para crianças alfabetizadas, são os amigos de Jesus, e, posterior a isso, um Evangelho de Marcos, que é um livro que pode ser trabalhado com aquilo que a gente chama de juniores, que são crianças de 9 a 11, 12 anos, mas a gente trabalha também com adolescentes com essa mesma literatura. Então, esses livros são distribuídos gratuitamente para as igrejas que estão no estado do Rio de Janeiro, e já tem alguns casos, pastor, de igrejas fora do Rio de Janeiro que receberam também essa literatura. Então, essa parceria com a AME Evangelizar já nos possibilitou distribuirmos no estado do Rio de Janeiro cerca de 700 mil livros de evangelização de crianças nesses últimos 2 anos. É um trabalho que a gente faz com a igreja ela leva essa literatura e ela distribui na sua comunidade. E assim a gente, então, estabelece essa parceria. Nós recebemos da AME Evangelizar, que recebe uma verba vinda de fora para preparar o material. Ele, então, edita esse material, ele imprime o material e distribui e nos entrega para que possamos distribuir gratuitamente para as igrejas. Pastor, é um trabalho recompensador, é uma alegria muito grande ver o que Deus está fazendo na vida das crianças através da literatura da AME Evangelizar. Em missões estaduais, então, a Convenção Batista Fluminense, ela cede toda a estrutura para guardar o material e também a logística para distribuir, porque antes
a AME Evangelizar pagava um local para poder guardar esse material no Rio de Janeiro, e também pagava quando alguma igreja ia lá buscar esse material na distribuidora. Então, a Convenção Batista Fluminense, através do seu departamento de missões, disponibiliza hoje gratuitamente, não tem nenhum custo para a AME Evangelizar, e assim a gente está ajudando na expansão do reino no estado do Rio de Janeiro, com muita alegria. Muita alegria. La verdad que sí, que da mucha alegría saber del trabajo de ustedes, cómo ustedes están expandiendo el Evangelio. Desde ya, en nombre del Ministerio Unicristo y aparte de los pastores que conozco yo, que yo soy testimonio que he recibido de parte de ustedes libros y he llevado a pastores amigos, Amén. Y es de mucha bendición en las iglesias. Quería preguntarle una pregunta que amenazó al mundo, el COVID-19, y en cada país se tomaron medidas diferentes. ¿Cómo afectó aquí en Brasil el COVID-19? Pastor, a grande questão que nós estamos vivendo hoje é tentar entender o que é uma questão real de saúde, o que é uma questão política, porque tudo isso está muito misturado aqui no Brasil. Então, nesse momento, as igrejas elas estão se submetendo à direção daquilo que os governos estão estabelecendo nos seus municípios. Dentro do estado do Rio de Janeiro, nós temos opiniões diferentes em municípios vizinhos, por exemplo. Exatamente nesse momento, a cidade de São Gonçalo, que é vizinha a Niterói, está impondo de novo às igrejas que fechem, que haja um lockdown, porque há um crescimento lá. Já a cidade de Niterói não está tratando esse assunto. Então, por isso que eu estou dizendo que cada região tem um comportamento de acordo com aquilo que entende o governo local. Bom, mas dentro de tudo isso existe um pensamento comum. E esse pensamento comum, claro, é a existência desse mal que sobreveio sobre a nação, sobre o mundo inteiro. E aí as igrejas, elas viveram um momento de adaptação e de se reinventar diante do desafio de ser igreja com portas fechadas. Ao mesmo tempo que o Evangelho mesmo já nos diz que ser igreja é ir para fora, né? A origem da palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Ao mesmo tempo que essa é o princípio da igreja, a igreja se habituou a ser igreja dentro do templo, dentro do espaço de culto. E agora, quando ele fechou as portas, quando a igreja fechou as portas, nós vimos muita dificuldade de comunicação da liderança com a sua membresia, dificuldade de comunhão, de manter essa igreja em comunhão. Algumas igrejas precisaram se adaptar à questão de transmissão de cultos, e aí a conversão também teve um trabalho de orientação nesse sentido, mas algumas outras igrejas não tinham condições nenhuma de fazer uma dinâmica como as igrejas maiores. Então, pastor, esse momento de pandemia, ele veio de assalto, né? Uma psicóloga, até numa live que nós fizemos de missões, ela falou que, de repente, rasgaram a nossa agenda. Então, de um dia para o outro, disseram para a igreja, olha, vocês amanhã não podem mais abrir as portas e vai ficar todo mundo em casa. E aí, assim como as empresas e assim como muitas outras, o comércio e fábricas, nós tivemos que tentar entender o que estava acontecendo. E aí a essência da igreja, ela não se perdeu. Então, uma análise que eu faço hoje, pastor, é que as igrejas que estão podendo voltar, e algumas cidades voltaram, mas já estão tendo que recuar de novo, né? Mas a verdade é que essas igrejas que estão voltando, eu acho que elas, quando voltarem, voltarão sendo a verdadeira igreja. Porque nesse tempo de pandemia, foi o tempo de amadurecimento da fé, de algumas pessoas que se posicionaram diante do Senhor, de outras que verdadeiramente entenderam que não queriam andar com o Senhor. Então, eu creio que alguns não vão voltar ao convívio no primeiro momento. Mas a igreja que voltar, essa igreja volta forte, volta fiel. E ela volta para pregar a palavra de Deus. Nós temos trabalhado, pastor, no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 24, que ele nos diz assim: em verdade vos digo
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra, já tem a vida eterna e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu acho que a igreja, nesse momento, ela está vivendo exatamente esta palavra. Quem ouve a palavra, quem ouviu a palavra e creu no Senhor, consegue passar por esse momento na certeza de que o Senhor suprirá, de que é o Senhor quem está sustentando a igreja. E aí esta precisa ser a mensagem da igreja, pastor, nesse tempo. Com ou sem as portas do templo abertas, nós precisamos anunciar que quem ouvir a palavra do Senhor, e quem tem que pregar é a igreja, vai ter a vida eterna e não vai entrar mais em condenação, mas vai passar da morte para a vida. Então, acho que o grande desafio da igreja hoje, assim que voltar, para fechar a sua pergunta, assim que a igreja voltar, eu acho que Deus fará uma seleção natural entre aqueles que estavam e não eram, entre aqueles que precisaram se posicionar e aqueles que são os remanescentes fiéis, aqueles que estão fervorosos e desejosos de fazer com que essa sociedade, que ao meu entendimento, pastor, estará com o coração aberto para ouvir, essa sociedade possa ouvir essa mensagem que liberta, a mensagem de Jesus como caminho, verdade e vida. Amén. Porque Dios está llamando a un povo unido, un povo que no tiene denominación. La denominación la hicimos nosotros. Entonces, cuando Cristo vino judío, y para los judíos después se abrió la gracia. Entonces, empezamos a caminar en una dispensación nueva. Hasta Juan el Bautista fue la dispensación de la ley, y después de la muerte de Jesucristo comenzó la dispensación da gracia. Ahora tenemos que tener esa fe que el Señor está hablando, tenemos que tener esa conciencia de que Dios va a obrar a nuestro favor. Mas hay mucha gente que está con mucho temor. Estuve haciendo una entrevista el lunes con la misionaria Nidia González de Inglaterra, y ella me faló que hay una segunda oleada de COVID-19 y que está como viniendo con más fuerza. Ahí mi mujer escuchó y está apavorada. Ella está con mucho miedo de salir a la rúa, de hablar con la gente. Entonces, así como mi mujer, tem mucha gente que está en ese sentir, ¿no? Sí. En ese miedo de apavorado. ¿Você qué palabra pode dar para estas pessoas? Pastor, na verdade eu acredito que nós não estamos vivendo a segunda onda ainda não. Nós estamos vivendo a primeira ainda estamos no primeiro momento. Mas eu creio que quando a palavra nos encoraja a crer no Senhor Jesus, quando ela diz que é crendo no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa, quando eu vejo o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele nos diz: ouvindo a multidão, eles murmuravam estas coisas a respeito dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Esse contexto da história aqui, o que está acontecendo? Estavam tentando prender Jesus. O que eu penso dentro desse contexto da história aqui, pastor, quando os fariseus, que eram homens que conheciam a lei, mas que nem sempre viviam os princípios que Jesus estava ensinando e tentando fazê-los entender, eles estavam ouvindo a multidão fazendo o quê? Murmurar. Sabe o que eu creio, pastor? Esse é o tempo de nós confiarmos plenamente do Senhor. Não é tempo de reclamar, não é tempo de estarmos com medo, não é tempo de estarmos com o nosso coração inquieto. É claro, a nossa humanidade nos faz com que isso aconteça. Mas agora nós precisamos crer neste a quem as pessoas estavam falando contra ele. Esse que incomodava as pessoas por ser a verdade que liberta, Jesus Cristo. Quando nós temos a Cristo como Senhor,
nós precisamos entregar a vida a Ele. Aqueles que conhecem, são religiosos, muitas vezes não vão entender que somente em Jesus há a esperança que nós precisamos. E aí nós vamos ver um contexto de murmuração. Então a minha palavra, pastor, é, primeiro, não murmurar. Segundo, confiar plenamente, não sendo religioso, mas sendo um servo. Um servo de quem? Deste a quem eles desejavam prender, eles desejavam condenar, porque não criam que ele era a resposta de Deus para a humanidade. Mas nós que cremos, precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus, nós conseguiremos experimentar tudo que ele tem para nos dar. A Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas aflições, do nosso próprio pecado, de nós mesmos. E uma vez libertos de nós mesmos, estaremos abertos para estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, cheios da presença de Jesus, e aí, crendo nele, volto lá no início da palavra, crendo nesse, a quem as pessoas condenam muitas vezes com as suas atitudes, com a sua fé distorcida, crendo exclusivamente dele, confiando, colocando diante dele as nossas aflições, que nós seremos preenchidos de sua presença. E aí faremos o quê? Conseguiremos ultrapassar, conseguiremos andar sobre as águas como Pedro fez, conseguiremos experimentar coisas grandes que nós não podemos nem entender, porque só Jesus é que pode nos dar um caminho pleno, uma vida em abundância, como ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Podemos ficar doentes? Podemos. E se ficarmos, temos 3 formas de sermos curados: pelos médicos, por um milagre direto de Deus, ou com ele na glória celeste. O que temos é que ter confiança no nosso coração, de que em Jesus nós temos a salvação e a vitória que só Jesus pode nos dar. A glória é dele, e nós estamos aqui para experimentar, não fazendo como religiosos, não fazendo como murmuradores, mas como servos dependentes, totalmente entregues nas mãos deste, a quem as pessoas condenavam, mas que nós não, porque nós cremos que ele é o verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, a quem nos deu a salvação e a vida eterna. Qué linda palabra, gloria a Dios, porque está reconfortando a muchas personas, mucha gente que está con miedo, que está sintiendo ese riesgo, ¿no? de contagio, mas en la fe con Jesucristo somos más que vencedores y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué visión Dios te da sobre, vamos a hablar así, acabó COVID-19, hay una vacuna, acabó, todo vuelta a la normalidad o la iglesia va a mudar alguna cosa? ¿El evangelismo va a mudar alguna cosa o todo va a voltar igual que antes? Pastor, é uma coisa que nós vamos ver na caminhada, né? O que eu posso fazer de leitura hoje é aquilo que eu disse para o irmão. Eu acredito que nós tenhamos, pelo menos nos próximos 5 anos, uma igreja evangelística, uma igreja evangelizadora, uma igreja com vontade de pregar o evangelho. Eu percebo isso porque, mesmo que a palavra nos impulsione a pensar que estamos chegando no tempo de esfriamento, estamos chegando no tempo em que o amor de muitos está esfriando, mas eu ainda acredito que a igreja que ficar, essa será uma igreja evangelizadora, uma igreja com vontade de falar desse amor que liberta. É por isso que nós já estamos trabalhando nisso, né? A previsão para as igrejas da Convenção Fluminense é um projeto de evangelização que já estamos treinando pessoas, vamos entrar o ano treinando pessoas e em abril e maio faremos visitas nas casas, quando, se for possível, né, conforme estiver no momento, mas também através da internet. Vamos continuar a fazer evangelização, abordar pessoas, chamar para conversas, para reuniões e apresentar o Evangelho de Jesus. Então já estamos treinando, pastor, pessoas para isso. Já temos cerca de 700 pessoas treinadas com esse propósito.
nós queremos que ano que vem seja um ano da pregação do Evangelho. Eu acredito que a igreja, pós-pandemia, vai ser uma igreja, num primeiro momento, um pouco menor do que é hoje, porque muita gente vai ficar pelo caminho, mas essa igreja vai crescer numa velocidade assustadora aos nossos olhos. É o que eu imagino, pastor. É o que eu tento, o que Deus move no meu coração. É o que eu consigo ver daquilo que estou contemplando na vida das igrejas por onde tenho passado no estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que nós vamos, em 5 anos, ser um número maior do que somos hoje. Mas, num primeiro momento, muitos não estarão conosco na volta da igreja. Mas a gente vai recuar para depois poder crescer. É a leitura que eu faço, pastor. É o que eu tenho percebido. Amém, amém. Eu acredito que está certo, pastor. Y acredito que Dios también está tratando el corazón de las personas. Este es el momento de evangelizar, de llevar la palabra de conforto a los corazones. Parabéns por su trabajo. Pastor, estamos llegando al final del programa. Quería pedirle que ore, por favor, por todos los oyentes, por todos los amigos, por todos aquellos que van a poder escuchar este programa. Sim, pastor, vou orar. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor pelo convite, agradecer pelo carinho de poder estar aqui, dizer que é uma alegria poder servir ao Senhor aqui no estado, junto com a minha família, né? Eu sou casado com a Cristiane, já há 18 anos somos casados, e temos 2 filhas, a Débora e a Laura, de 11 e de 7 anos, e elas já têm crescido aprendendo a amar o Senhor, aprendendo a confiar em Deus. Então, para nós, como família missionária, é um privilégio poder servir ao Senhor, e eu agradeço, em nome da minha família, poder estar aqui com o irmão nesse momento. Vamos orar então, pastor? Amém. Graças te damos, Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome. Nesse tempo, ó Pai, que separamos para falar de assuntos concernentes à tua obra no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no mundo, Senhor. Nesse tempo de adversidade, tempo de tribulação para muitos, Senhor. Mas a tua palavra nos encoraja, porque ela diz que é a tribulação que faz a paciência, a perseverança. Ó Deus, tudo isso, ó Deus, faz parte da nossa vida, porque nós confiamos plenamente no Senhor. E sabemos, ó Deus, que a esperança faz parte da nossa vida, assim como a fé e assim como o amor. E é o teu amor que nos move, Senhor. É o teu amor que nos encoraja. É a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo e da certeza de que Ele já está conosco todos os dias, nos ajudando nesta caminhada. É a fé que somente através do nome de Jesus é que seremos salvos, que nós caminhamos, mesmo diante dos desafios, Senhor, deste tempo, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das aflições. Ó Deus, nós nos lembramos de pessoas que, quem sabe, estão nos assistindo e que perderam um ente querido, que o teu Espírito Santo, que é consolador, possa ajudá-los nesta hora, renovando as suas forças, a sua esperança, mas que a tua igreja, ó Pai, seja encorajada pelo teu Espírito Santo, sabendo que é Ele quem nos dá discernimento, que é o teu Espírito quem nos aponta, ó Pai, os nossos erros, que nos aperfeiçoa, que nos ilumina para compreendermos a tua palavra. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor prepare o teu povo, que o Senhor sonde cada coração, e que o Senhor renove as forças e a esperança da tua igreja todos os dias, por favor. Abençoa, Deus, a vida e o ministério do pastor Marcelo, sua esposa, sua família. Em nome de Jesus, cuida do teu servo, Pai. Sustenta, supre, o livra, Senhor, do mal, do homem violento deste tempo. O livra da enfermidade, Senhor. Fortalece para que o pastor Marcelo Parreira possa continuar esse ministério excelente que tem colocado diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda esta família pastoral. Guarda as pessoas que estão nos ouvindo. Guarda as nossas igrejas, Senhor. Guarda as nossas vidas. É o que nós pedimos confiando em Ti, orando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amén. Gracias, Pastor Daniel, por tu tiempo, por haber estado conosco. Estoy muy grato por estar haciendo este vídeo, esta entrevista con vos.
a você que está escuchando esta entrevista, no pierda su tiempo de evangelizar. Comparta con amigos, comparta con sus familias, porque la palabra de Dios está para restaurar corazones. En nombre de Jesús, ayúdanos a llegar a más personas. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga a todos.